Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Wendel, sou especialista em ciência de dados e inteligência artificial, trabalho na área de inovação tecnológica para a indústria há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode consultar, criar relatórios em tempo real no Power BI Serviços. Nesse vídeo a gente não vai utilizar apenas o Power BI Serviço, a gente vai utilizar também o Python. Por que eu vou utilizar o Python? Para quem não conhece, o Python é uma linguagem de programação. Então a gente vai desenvolver um script, que esse script vai pegar as informações dos nossos sensores e a nossa informação de data, né? O timestamp do acontecimento, o momento que está acontecendo essas informações, e vai enviar para o nosso Power BI Serviços, criando assim uma visualização em tempo real. Então eu posso criar um cenário na empresa onde eu trabalho e na aplicação que eu quero desenvolver, onde toda vez que acontecer quando tiver algum acontecimento num processo que eu estiver monitorando, eu posso enviar essas informações para o Power BI Serviço e o usuário que tem acesso ao relatório ou ao painel que eu desenvolvi com esse método vai ter as informações em tempo real, como você está vendo na tela aqui, certo? Para a gente começar a falar um pouco sobre esse tipo de processo, eu vou te mostrar um pouco como funciona tradicionalmente o Power BI e o Power BI Serviço com os teus relatórios que não são em tempo real e qual a diferença para mim desenvolver um relatório que funcione em real time. Então a gente vem aqui, então entenda, você tem aqui uma base de dados, né, o seu banco de dados, e você tem alguma origem que alimenta esse banco de dados, sendo ele um sistema, um aplicativo. Então, o aplicativo e o sistema alimentam o teu banco de dados. O teu banco de dados vai sendo nutrido com essas informações e você consulta essas informações através do Power BI Desktop para criar assim um dataset, certo? Via SQL, via API, via forma de fornecimento de dados que você tem aí, se é por Excel, então você tem que fazer essa consulta. Mas perceba que nesse momento a força de quem vai buscar os dados é feita pelo Power BI. Então você tem que configurar o Power BI para que ele consiga resgatar essas informações, para que ele vá até a origem da informação e resgate a informação. Para você trabalhar com esse serviço de streaming, você tem que fazer um push. Esse push eu tenho que desenvolver um script e esse script vai enviar as informações para o meu dataset. Então esse script em si que vai fazer o processo de buscar os dados e enviar o dado para o dataset. Então ele vai desenvolver um dataset a partir das informações que ele for coletado. Então e daí eu consigo criar meu report e meus dashboards. Então imagine, aqui para você fazer um push, a Microsoft vai disponibilizar um endereço para você e com esse endereço vai ter uma configuração de parâmetros, que são os parâmetros que você espera, que a Microsoft espera receber nessa notificação, nesse request, nessa requisição. Então toda vez que eu fizer a requisição, eu tenho que enviar essas informações que forem configuradas nessa URL, porque essa URL estará esperando essas informações. Então, se você pegar, para quem nunca fez um request na vida, nunca fez uma requisição, não entende como funciona o processo, eu vou te explicar um pouco como funciona, tá? Então imagine, você é o cliente aqui, o seu computador é o cliente e você tem aqui um servidor do outro lado. Esse servidor representa a origem dos dados, onde estão essas informações. E você como usuário, você precisa pegar uma informação. Agora imagina que você está na tela do sistema e precisa puxar todos os usuários. Então o método utilizado para mim pegar as informações se chama GET, é um verbo HTTP. Então quando você entra num site, você fez um GET, você fez uma requisição e o site vai te responder com as informações. Quando você precisa criar uma informação, você está enviando a informação para o servidor. Você não está pedindo um acesso, você está informando que você quer cadastrar um novo usuário. Então você digita as informações e você manda para o servidor. Então esse é um método push. E no push eu estou postando a informação. Para mim atualizar essa informação,
eu vou fazer um put, né? Que eu vou pegar o ID do usuário e vou atualizar as informações. Deletar funciona igual o push. O put, eu vou pegar o ID do usuário e vou deletar esse usuário que foi pego o ID, utilizando o método. Esses métodos, esses verbos HTTP são utilizados bastante na linguagem de programação, mas aqui na Microsoft você não vai conseguir excluir nenhum dos dados e nem pegar dados a partir do GET. Você vai conseguir apenas postar, ou seja, você vai conseguir criar um script, esse script vai postar as informações em um dataset que você criou ali na Microsoft, certo? Então aqui eu limitei a senha que o sensor calou, quando chegasse em senha ele parasse de monitorar. Então a gente vai voltar aqui no nosso Power BI Serviço, e no nosso Power BI Serviço a gente vai criar um novo dataset. Então a gente clica aqui em novo conjunto de dados, streaming. Então por que streaming? Porque dessa forma a Microsoft me traz as opções de streaming aqui de dados que eu posso desenvolver a API. Então eu vou clicar em API e avançar. Vai perguntar qual é o nome do seu dataset, do seu conjunto de dados. Então a gente vai colocar o nome dele, vai ser real time aqui por enquanto. E quais informações esse meu dataset aqui ele vai conter ali? Ele vai conter a umidade. A umidade vai ser do tipo número. Ele vai ter o calor, que vai ser do tipo número também. E ele vai ter a data, o momento que isso aconteceu, date time. Então a gente vai pegar essas informações de tempo em tempo. Então imagine aqui que eu vou toda hora enviar essas informações quando elas forem alteradas no meu cenário, e eu preciso ativar a análise de dados histórica. Para quê? Para que ele mantenha os dados retroativos que foram enviados anteriormente. Se eu não marcar isso, ele apenas vai atualizar as informações dos parâmetros aqui, certo? Então, eu vou ativar e vou criar isso aqui. Quando eu criei isso aqui, já aparecia um dataset aqui, ó, pra gente aqui, um conjunto de dados. E perceba que ele é um pouquinho diferente, porque ele é um conjunto de dados que é streaming, né? Que ele tá ali escutando a todo momento ali o que tá acontecendo aí no mundo. E eu tenho aqui minha URL, que é o destino para onde eu vou enviar as informações. Aqui tem um modelo de como ele espera receber as informações. E aqui ele tem dois exemplos de como você pode fazer isso via dois métodos diferentes. Que um é via PowerShell, que é bastante utilizado pela comunidade do Power BI, e via Curl aqui, que a galera do PHP utiliza bastante, tá? Então, eu não vou utilizar nenhum desses dois métodos, mas eu vou seguir a mesma trajetória. Lembra que eu falei da requisição? Eles estão te falando aqui para que você quer requisição do tipo post, e que o cabeçalho dessa requisição vai ser tipo JSON. Então, quando eu for enviar essas informações, eu preciso ficar atento a isso, tá? Porque às vezes eles vão reclamar que eu não estou mandando as informações do jeito que eles esperam. E eu vou simular aqui para vocês um erro. Então, vamos lá. Primeira coisa. Se você nunca fez uma requisição antes, e você não sabe como fazer esse tipo de requisição, eu vou te explicar passo a passo. Você precisa baixar esse programa chamado Insomnia. É um programa que ele vai simular as requisições, então você consegue ver se seus métodos estão funcionando. Você faz o download para o Windows, para o Mac, tem para todos aí, tem. Então, e com isso você vai conseguir aqui fazer requisição de teste para ver se está dando certo, tá? Então não fecha essa tela aqui ainda, porque a gente precisa dessas informações de URL e as informações de como ele espera. Isso aqui você não precisa copiar se você já entender como funciona o JSON, mas aqui a gente vai copiar só pra gente não se perder no raciocínio. Então eu vou pegar aqui a URL, eu vou abrir aqui o Insomnia, ele vai abrir dessa forma, eu vou criar uma nova requisição, apertando Ctrl N, eu vou colocar Power BI aqui, Real, PBI Real Time. Aqui ele mostra a requisição que eu estou criando. Não é tipo get, lembra? É tipo post. Então eu vou criar. Aqui ele está esperando qual é a URL, qual é o destino. Então eu vou colar e vou enviar. Quando eu enviar isso aqui, deu um erro.
tá falando que não tem linhas de JSON, então é inválido. Então não enviei nenhum parâmetro, então vai dar erro toda vez que eu enviar. Lembra que lá ele falou pra gente que o cabeçalho também era content type application JSON barra JSON. Opa. Barra JSON. Se você não lembra onde estava essa informação, estava aqui, ó. A content type application JSON. E eu preciso enviar as informações aqui no corpo. Eu vou falar que eu vou enviar um JSON, porque ali ele também fala que ele espera receber um JSON. Pra gente, ele mostra o tipo de objeto aqui e ele fala que a data que está sendo enviada é tipo do JSON. Então eu vou pegar aquela informação do raw aqui, que é como ele espera receber o dado cru, e vou colar aqui. Então aqui é o primeiro teste que a gente tem. Vamos mudar esse primeiro de umidade para 60, só para a gente fazer um teste. E o de baixo para 78, por exemplo. Vamos enviar. Enviei, ele deu 200. 200 é uma resposta de ok, que deu certo, que foi bem sucedido. Então é bom você ficar atento a esse tipo, porque pode aparecer vários números. Por exemplo, pode aparecer 404, que não é 404, porque não existe esse destino. Pode dar 500, pode dar 300, que foi transferido essa requisição. Então é interessante você entender um pouco desses números também. Então, vou voltar lá e agora eu vou criar um novo painel, só para a gente entender o que aconteceu. Então, nesse novo painel, eu vou chamar ele de Real Time. Criei esse painel. Quando eu criei esse painel, eu vou adicionar um bloco. Esse bloco, eu vou falar que meus dados estão em tipo de streaming. Cliquei, vou clicar em avançar. Eu tenho meus dois Power BIs que estão utilizando esse tipo, esses dois datasets que estão nesse tipo. E a gente criou o segundo aqui, que foi o Real Time. Clique em avançar. Vou colocar um cartão mesmo, para mim pegar a umidade. Vou falar que ele tem duas casas decimais. E eu vou aplicar. Apliquei de novo. Vou pegar e criar um novo cartão. Opa! Vou adicionar um novo bloco para a gente pegar também a informação de calor. Eu poderia ser um pouquinho e colocar a temperatura, né? Fica mais bonitinho do que calor. Então, eu já criei aqui essas duas informações. E perceba que essas informações foram enviadas por nós, 60 e 78. Então, veja bem, aqui essas informações, eu vou mudar aqui para 1. Vou colocar 78.61 e vou enviar. Depois que eu enviar, eu vou voltar no Power BI. Perceba que já mudou. Ou seja, ele está sempre escutando essa requisição. Então, toda vez que acontecer alguma alteração no meu cenário, eu posso enviar essa mensagem, eu posso pegar e enviar essa informação para o Power BI. Sendo assim, eu tenho essas informações em tempo real. E agora a gente vai começar a fazer o script que vai trazer essa informação para nós em Python. Se você nunca teve acesso ao Python, fique tranquilo, porque eu vou passar passo a passo o que eu estou fazendo e você vai entender. Vai ser bem simples, não vai ser um script muito grande. Prometo não escrever muitas linhas de código. Então aqui eu estou no Google Colaboratory. Esse Google Colaboratory é uma plataforma aqui de ciência de dados da Google que você não precisa baixar o Python na tua máquina e nem as bibliotecas do Python no teu computador para você criar os notebooks de análise. Então, a partir daqui do notebook, você consegue estudar e aplicar os modelos matemáticos em Python aqui, sem precisar instalar o Python na tua máquina, tá? Então, para quem está começando e tem um pouquinho de dificuldade com esse tipo de instalação, porque tem que mexer com o path, colocar as informações em path e mexer bastante coisa e não sabe fazer linha de comando para instalar as bibliotecas, é boa você começar por aqui. Então a gente vem em arquivo e cria um novo notebook, que é uma nova análise. Nessa nova análise aqui, ele vai me trazer uma nova instância aqui que a Microsoft, que a Google nos traz para mim começar a programar.
Então imagine, se eu vir aqui nessa primeira linha, escrever print, ok, e dar um ok, ele vai nos responder ok. A primeira execução é demorada um pouco porque a instância é nova, tá? Então ele me deu um ok aqui. Agora imagine que eu vou fazer outro print e vou dar um ok. Oxe, mas deu problema? Por que será que deu problema? Olha só o que ele falou. Teve uma indentação, ou seja, teve um espaço que não era esperado. Então o Python é uma das linguagens de programações muito mais da hora de se trabalhar. É uma linguagem de programação linda. Só que o Python ele tem umas peculiaridades com indentação. Ele respeita bastante isso. Ele entende a indentação como um bloco de instruções do bloco anterior. Então, se eu der uma indentação aqui, ele vai reclamar. Então, tome bastante cuidado, tá? Se eu tirar a indentação, eu vou ter 2 ok aqui, beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa importar uma biblioteca aqui do Python que ela vai fazer para nós a requisição. Então, ela é uma biblioteca de request. Então, eu vou pegar aqui, vou importar requests e vou reproduzir. Não vai me dar nada de resposta, só vai ficar verdinho aqui, vai dizer que tudo aconteceu bem. E eu vou criar uma nova linha aqui. Eu vou fazer um comentário usando aqui o cerquilha. Então, aqui eu vou definindo os valores iniciais de umidade e calor. Vou dar um enter e eu vou falar que calor é igual a 0. Umidade é igual a 0. E vou executar. Não vai me dar nenhuma resposta. Só que se agora eu fizer um print utilizando umidade, vírgula, calor, ele vai me trazer 0 e 0. Então, se eu mudar aqui para 1, por exemplo, se eu mudar essa informação para 1, atribuir e voltar e exibir novamente o print, eu tenho aqui 0 e 1, que são as informações que eu tenho em calor. O tipo de execução do Python é em bloco. Então, por exemplo, se eu fizer alguma alteração na variável aqui em cima, por exemplo, 1, vamos colocar 50 e executar de baixo, ele vai continuar buscando 0 e 0. Porque imagine que cada linha de comando dessa é um estado de memória. Então, se você não atualizar o estado anterior da memória, ele não vai pegar a informação. Então, mesmo que eu mude aqui para 50 também e atualizar, ele não vai mudar aqui embaixo. Eu preciso atualizar o estado anterior da memória e agora reproduzir, e agora sim o dado está atualizado, certo? Então, mas vamos parar de falar sobre o Python assim, dessa forma tão básica, porque essa aula não é sobre Python, sobre um curso básico de Python. É como a gente vai criar esse script, certo? Então eu vou voltar aqui essas informações de calor e umidade para 0. Eu vou atribuir e agora eu vou fazer uma estrutura de repetição que eu vou falar o seguinte: enquanto while, para quem estudou lógica de programação sabe, né? Enquanto o calor for menor que 100, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para a gente criar um ciclo de acontecimentos aqui no Python. Então, eu vou fazer calor mais 1. E eu vou printar calor. Print calor. Então, o que eu fiz aqui? Eu sei que o meu calor tem 0. Então, se eu tirar essa instrução aqui, calor mais 1, vai ficar rodando para sempre e o calor aqui não vai parar nunca. Então eu estou falando enquanto a variável calor que eu atribuí anteriormente for menor que 100, para ele fazer calor mais 1, ou seja, atribuir sempre mais um número para calor e printar o calor e mostrar a informação de calor. E eu vou executar isso aqui agora. Então, ó, ele vai fazer
0, 0, 0, 0. Por que fez 0, 0, 0? Porque calor aqui em cima... Opa, deixa eu parar essa execução. Porque calor aqui em cima é 0. Então toda vez que ele for buscar ali em cima, ele vai ficar fazendo essa informação. Então, o que eu tenho que fazer aqui é mais igual. E vou executar. Agora sim, deu certinho. Por que mais igual? Porque o mais igual vai pegar o calor. Mais igual é mais ou menos isso, ó. Calor é igual a calor mais 1. Eita, esse teclado tá difícil hoje, hein? Calor mais 1. Então, vou atribuir. Executar tudo. De vez em quando dá esses problemas aqui no colaboratório, por isso que tem muita gente que não gosta de trabalhar com ele. Você faz uma instrução e não funciona, tem que executar tudo de novo do zero. Então não é o Ender que tá moscando, não, é que aqui tá meio ruim mesmo. Então a gente pode deixar dessa forma ou fazer calor mais igual a 1, que também é a mesma instrução. Certo? Beleza. Agora que a gente fez essa informação, a gente vai falar que umidade... Ó, lá em cima eu defini umidade como 0. Agora eu quero que a umidade pegue um número randômico. Ponto random. E eu quero que ele printe o calor pra gente e a umidade. Esse número randômico vai fazer a simulação de ficar buscando um número aleatório pra gente lá no Power BI, um número aleatório do sensor para enviar para o Power BI. Então, quando eu executar aqui, ele vai dar um erro, tá? Ele acabou nem dando um erro aqui, mas eu vou executar tudo de novo e agora vai dar um erro. Aí ele acabou dando um erro, tá vendo? O random não foi definido. O que aconteceu? Eu chamei uma função random para o número randômico, mas ele não foi definido. Então eu preciso aqui em cima importar handle. Importei handle. E agora eu vou executar tudo. E executando tudo, ele trouxe pra gente aqui esse 1, que é referente a calor, e essa outra informação aqui do lado, que é o número randômico. Agora a gente vai fazer a nossa informação de payload. O que é o payload? O payload é essa informação aqui. É a informação de data que eu estou mandando lá pro Power BI Serviço. A gente pode copiar essa mesma figura aqui agora, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar payload, que vai ser igual a isso. Então aqui eu tenho que só fazer a indentação, lembra? Opa. Fazer a indentação, porque o Python ele é chatinho e ele vai reclamar desse nosso problema. E agora, umidade e calor, eu não posso deixar esses números aqui mais. Então já tenho eles aqui em cima, então eu posso chamar eles de novo. Ó. Eu posso falar que a umidade vai ser aquela umidade e o calor vai ser o calor aqui. Certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai printar o nosso payload na instância 0, porque isso aqui é um array, tá vendo? E quem tá 0 é esse carinha que tá aqui dentro. Se eu tivesse uma vírgula, seria o próximo número, né? Então a gente vai executar tudo. Ó, ele trouxe para nós, ó, tá vendo? Eu tenho a minha umidade, que é esse valor, e o meu calor, que é esse outro valor aqui para nós. Certo? Enquanto ainda não está mandando a informação para o Power BI, porque o que eu fiz? Eu importei o request aqui, mas eu ainda não usei ele. Eu defini os valores, aqui eu fiz uma estrutura de repetição. Então eu repeti os valores durante 100 vezes, baseado no calor. Criei um número randômico aqui para a informação de umidade. E eu criei o payload, que é o pagamento da informação via request. E agora sim a gente vai fazer
esse request. A gente vai enviar essa informação lá para o Power BI Serviço. Então imagine, eu vou criar aqui R, uma variável, que vai ser igual requests. Request, quem é requests? Esse cara aqui em cima que eu importei, que é uma biblioteca que vai me auxiliar a fazer essa postagem, que vai fazer essa requisição de envio de post para o Power BI Serviço. O request ponto o quê? Se eu quisesse pegar uma informação, seria get. Mas eu não quero, eu quero enviar. Lembra que estava escrito post? E o push, ele pede alguns parâmetros. Um dos parâmetros é a URL desse serviço. Ele pede pra gente também se tem JSON, se tem data, qual cabeçalho. Ele pede algumas informações pra gente. No nosso caso aqui, a gente vai fazer de forma um pouquinho mais diferente do que colar aqui dentro aqui as informações. A gente vai fazer assim, a gente vai vir aqui em cima, aqui na importação mesmo, eu vou criar uma variável chamada URL, que vai ser igual a um string. E essa string vai receber essa URL aqui, que é a URL de destino do Power BI. Então eu colei ela aqui, eu não vou executar ainda tudo, eu vou colocar primeiro a URL que eu criei lá, e o meu JSON, que é o que o Power BI, que é o Power BI Serviço está esperando lá em cima, é equivalente é equivalente a payload. Então, já enviei as informações. E agora, na hora que eu reproduzir isso aqui, o Power BI vai atualizar lá. Só que para não ficar atualizando muito rápido, eu vou importar uma biblioteca de tempo aqui. Para quê? Para que aqui ele espere 2 segundos a cada atualização para a gente. Então, time.sleep, espere 2. Então, espere 2 segundos. E agora a gente vai fazer o ambiente de execução, executar tudo aqui, essa informação pra gente. E ele tá fazendo, pode ver que ele vai começar a fazer aqui, ó. Se eu vir aqui no meu real time, as informações já estão mudando. Então, a partir desse momento aqui, a gente já tá enviando informações em tempo real para o Power BI. E perceba que a umidade, ela tá mudando, ela tá sendo randômica, né? Então, ela tá pegando de acordo aqui com o que é liberado pela biblioteca random do Power BI. O que a gente precisa agora? A gente precisa pegar a data real aqui. Aqui eu vou utilizar um método bem simples para a gente pegar a data em tempo real, para a gente conseguir construir aqui um acompanhamento em tempo real, num gráfico de linha. Então eu vou parar aqui, interromper a execução, ele vai dar um erro, porque ele acabou não finalizando aqui esse processo de enviar os dados. E aqui em cima na importação eu vou fazer o seguinte: from datetime import datetime, que essa é uma biblioteca de tempo, tá? Para mim pegar o tempo, data e tempo. Eu vou importar outra biblioteca aqui agora, Python import time zone. Isso aqui é interessante, essa aqui é para mim pegar o fuso horário. Então, quando eu vir aqui e criar uma nova variável, fuso é igual time zone, que é aquele cara que eu peguei ali em cima. Time zone o quê? América, que é onde nós estamos, né? Barra São Paulo. Então aqui eu já atribuí aqui as informações de time zone, ele importou certinho aqui, ele importou tranquilo. É bom a gente pegar essas informações e aqui eu vou criar uma nova variável para enviar no lugar de data. Data vai ser igual ao que? Datetime, que é essa biblioteca de tempo e data que a gente pegou aqui, ponto .now. E essa ponto .now ela vai esperar algumas informações, ó. Time Zone Info, que é por isso que eu importei essa outra biblioteca, para mim conseguir pegar meu fuso aqui. Então fuso, vírgula, na verdade eu não preciso nem fazer a outra, eu posso apenas fazer datetime.now tz igual a fuso, que agora eu já tenho informação de data e hora, o que acontece neste momento.
Eu vou alterar essa informação de data para essa de data lá em cima. Deixa eu dar só um espacinho aqui para vocês entenderem. Então aqui eu estou pegando o acontecimento segundo a segundo aqui. E aqui eu estou pegando o segundo que aconteceu ele. Quando eu executar isso aqui vai dar um problema. Por quê? Porque essa informação está em data. E aqui ele está esperando uma string. E isso vai dar um problema. Ó. Ele vai falar para a gente, ó, isso não é um JSON serializável. Então eu tenho que vir aqui, usar uma função do Python built-in que transforma essa informação em string. Isso aqui é uma conversão implícita. Então eu estou convertendo data para string. E agora, quando eu executar tudo aqui em ambiente de execução, ele vai enviar e não vai reclamar para a gente. Ó. E agora que eu tenho informação de data, eu posso criar um novo bloco. E esse bloco, usando real time, vai ser um bloco de linha. Esse de linha eu vou usar o eixo. Quem vai ser o eixo? Data vai ser o eixo. E quem vai ser o valor? O meu valor vai ser a umidade, porque a umidade ela tá mais inconstante, né? Ela tá mudando mais do que a informação de temperatura que está indo de 1 em 1. E aqui eu posso... Eita! Cliquei fora antes de salvar. Então a gente vem avançar. Real time. Gráfico de linhas. O eixo vai ser a data que eu estou enviando lá pelo Python. Os valores vai ser a umidade que ela tá. Vou avançar, aplicar. E agora sim eu tenho meu acompanhamento em tempo real da umidade e temperatura. Pessoal, o Python, eu sei para quem nunca teve contato com o Python vai ficar meio com medo que isso aconteça, mas fiquem tranquilos, tá? Para concluir aqui a informação, a aula, eu vou te mostrar um conceito aqui também de webhook. Eu sei que eu estendi um pouquinho, mas para você entender por que esse conceito é interessante. Para a gente não ficar com uma aplicação rodando 24 horas por dia, a não ser que você precisa realmente ficar vendo essas informações de temperatura e umidade 24 horas por dia na tua empresa. Você pode criar um webhook, que esse webhook só vai fazer a atualização, ou seja, o Python aqui só vai enviar esse request quando uma condição for aceita. Então, por exemplo, eu posso colocar uma condicional que ele só vai enviar essa informação quando realmente tiver uma alteração nos valores, para não precisar ficar trabalhando que nem besta, tá? O interessante aqui também é que eu posso criar um relatório, ó, e que escolher o conjunto de dados real time. Aqui não estava atualizado ainda. Então, deixa eu voltar ali, dar uma atualizadinha. Real time. Power BI tem dessas, ele mesmo não vê os arquivos dele. Então, real time. Criei. Ó, as informações do real time da data aqui, ó. Data, calor. Então, se eu pegar aqui um de linha, colocar no eixo a data e a umidade no valor, eu já tenho aqui uma alteração, tá vendo? Então, se eu for atualizando aqui, ó, perceba que ele tá andando. Os valores estão bem pequenininho aqui. Eu posso mudar isso também. Mas ó, em tempo real, tá vendo? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Desculpe ter estendido bastante esse vídeo, mas é que eu gosto de mostrar bastante coisa pra vocês, tá? No futuro eu vou fazer vídeos separados aí falando só sobre o Python para você aprender um pouco mais sobre Python. Caso vocês queiram aprender algo mais específico disso aqui, de Python, de Power BI, mandem aí, porque a gente vai pegar pesado, tá? Não gosto de ficar passando coisa muito básica não também, porque eu acredito no potencial de vocês. Tamo junto e até uma próxima, galera. Valeu! Até daqui a pouco!